A maioria dos homens vive suas vidas reagindo ao mundo. Eles buscam aprovação, perseguem conforto e deixam as circunstâncias defini-los. Mas os homens Sigma operam de forma diferente. Eles não seguem tendências, eles as criam. Eles não buscam validação, eles a ignoram. Eles não cedem sob pressão, eles prosperam nela. O que realmente os torna imparáveis não é sorte, status ou mesmo inteligência. São seus hábitos. Porque enquanto o homem comum perde tempo, os homens Sigma se forjam em uma força indestrutível. Domine esses 7 hábitos e você não apenas terá sucesso, você dominará. Vamos mergulhar. 1. Haja em silêncio, enquanto planeja no caos. A maioria dos homens adora anunciar seus planos. Eles falam sobre seu próximo grande movimento, seus objetivos, seus sonhos, como se dizê-los em voz alta os tornasse reais. Os homens Sigma fazem o oposto. Um Sigma nunca revela suas ambições. Ele age em silêncio, opera nas sombras e deixa as pessoas verem os resultados, não o processo. Por quê? Porque o mundo está cheio de distrações. No momento em que você anuncia seus planos, as pessoas projetam seus medos, dúvidas e opiniões em você. Elas dirão que é impossível, que você está mirando alto demais. A maioria dos homens se deixa influenciar, mas não os Sigmas. Em vez de perder tempo convencendo os outros de sua visão, eles focam na execução, trabalham nos bastidores, refinam seu ofício e constroem seu império. Quando as pessoas percebem o que está acontecendo, já está feito. Esse hábito torna um Sigma imparável, porque ele nunca precisa de validação. Ele se alimenta de sua própria determinação, não da aprovação externa. E como ele nunca revela sua estratégia, ninguém o vê chegar até que seja tarde demais. O mundo respeita resultados, não palavras. E um homem Sigma sabe disso melhor do que qualquer um. 2. Controle emocional. A arte de permanecer inabalável. Homens fracos deixam suas emoções os controlarem. Eles ficam com raiva, frustrados, reativos. Um homem Sigma permanece calmo, não importa o quê. Imagine isso. Uma mulher tenta deixá-lo com ciúmes, flertando com outro homem na sua frente, esperando uma reação. A maioria dos homens se sentiria insegura, explodiria ou competiria por sua atenção. Mas um Sigma nem piscaria. Ele sabe que no momento em que reage, perde seu poder. Ele entende que explosões emocionais sinalizam fraqueza. Então, em vez de ser arrastado para o drama, ele permanece frio como gelo. Isso não é sobre suprimir emoções, é sobre dominá-las. Um Sigma se treina para pensar antes de reagir, para se desprender de gatilhos externos e sempre manter o controle. Porque quando você domina suas emoções, você domina a vida. As pessoas respeitam homens que não quebram sob pressão. Mulheres são atraídas por aqueles que permanecem inabaláveis em qualquer situação. Inimigos temem um homem que não podem manipular. O controle emocional de um Sigma o torna intocável. Ele não persegue, não se dobra e não deixa o mundo ditar suas reações. Isso é o que o diferencia. Isso é o que o torna imparável. 3. Viva por seu próprio código, não pelas regras da sociedade. A maioria das pessoas está presa em gaiolas invisíveis. Elas seguem a multidão, fazem o que a sociedade diz. Arrumam um emprego estável, compram coisas inúteis. Vivem por aprovação. Os Sigmas rejeitam tudo isso. Eles não seguem o roteiro da sociedade porque escrevem o seu próprio. Se um Sigma não quer um trabalho das 9 às 5, ele encontra outro caminho. Se ele não acredita em relacionamentos tradicionais, ele não se conforma. Se ele vê uma regra que não faz sentido,
ele a quebra. Essa mentalidade torna os sigmas perigosos para o sistema, porque eles não podem ser controlados. Eles vivem por seu próprio código, não pelas expectativas dos outros. É por isso que os sigmas se destacam, porque operam de forma diferente. Eles se recusam a ser ovelhas. E quando você vive por seu próprio código, você não apenas sobrevive, você domina. 4. Domine a arte de ir embora. A maioria dos homens se apega. Eles permanecem em relacionamentos mortos, empregos sufocantes e amizades sem valor. Eles têm medo de deixar ir. Mas um homem sigma conhece o poder de ir embora. Ele entende que apego é fraqueza. Quanto mais você segura, mais isso o controla. Então, ele não hesita em cortar laços quando necessário. Um relacionamento tóxico? Ele sai. Um trabalho que mata seu espírito? Ele pede demissão? Um amigo que o desrespeita? Eliminado. Sigmas operam com alto respeito. Eles nunca imploram por atenção. Perseguem o que não é deles ou ficam onde não são valorizados. Sua presença é conquistada, não dada. E a melhor parte? Quando um sigma vai embora, as pessoas sentem. A mulher que o considerava garantido percebe que ninguém se compara. O chefe que o subestimou luta para substituir sua ética de trabalho. O amigo falso o vê seguir em frente sem eles. Ir embora não é fraqueza, é poder. E um sigma o usa como uma arma. 5. Foco a laser. A arte de bloquear o ruído. A maioria das pessoas é viciada em distrações, rolagem sem sentido, conteúdo inútil, afogando-se em mídias sociais. Elas perdem horas todos os dias, mas um homem sigma se concentra. Quando ele tem um objetivo, nada mais existe. Ele elimina distrações, corta conversas inúteis e entra em modo de trabalho profundo. É por isso que os sigmas realizam tanto em tão pouco tempo. Eles não precisam de motivação porque a disciplina já está enraizada. Quando trabalham, dão tudo. Quando treinam, superam limites. Quando constroem, não param até estar pronto. Esse nível de foco é raro. E porque é raro, torna os sigmas perigosos. Enquanto outros perdem tempo, sigmas avançam. Enquanto outros buscam conforto, sigmas buscam maestria. Enquanto outros procrastinam, sigmas agem. Não é sobre talento, é sobre foco. E um sigma nunca perde de vista sua missão. 6. Escolha a solidão em vez de conexões superficiais. A maioria das pessoas tem medo de ficar sozinha. Elas constantemente buscam companhia, validação e entretenimento externo. Mas um homem sigma prospera na solidão. Ele sabe que o verdadeiro crescimento acontece quando você está sozinho. É onde você afia sua mente, desenvolve habilidades e realmente se entende. Enquanto outros perseguem círculos sociais, sigmas constroem. Enquanto outros preenchem o tempo com conversas vazias, sigmas pensam, criam e evoluem. Enquanto outros temem o silêncio, sigmas extraem força dele. É por isso que os sigmas são tão fortes mentalmente. Eles não precisam de barulho, distrações ou interação constante. Eles estão confortáveis em sua própria presença e, porque não têm medo de ficar sozinhos, nunca estão desesperados por atenção, relacionamentos ou aprovação. Essa mentalidade os torna inquebráveis, porque quando você consegue ficar sozinho, nada pode destruí-lo. 7. Transforme dor em poder. A maioria das pessoas desmorona sob pressão. Quando a vida fica difícil, elas reclamam, quebram ou desistem. Elas deixam a dor defini-las. Mas um homem sigma transforma a dor em poder. Ele usa a rejeição como combustível, o fracasso como lição e volta mais forte. A traição o motiva a se construir
para que ninguém possa machucá-lo novamente. Sigmas entendem que a dor é uma ferramenta. Ela afia, fortalece e os torna imparáveis. Enquanto outros reclamam, sigmas trabalham. Enquanto outros buscam piedade, sigmas buscam progresso. Enquanto outros ficam no chão, sigmas se elevam. É por isso que eles são tão resilientes. Nada os quebra porque eles já passaram pelo inferno e voltaram. Um sigma não sobrevive a tempos difíceis, ele prospera. E quando a tempestade passa, ele é o único que ainda está de pé. Se você chegou até aqui, uma coisa é clara: você é feito de um tecido diferente. Esses 7 hábitos imparáveis não são para os fracos. Eles exigem disciplina, foco e a capacidade de caminhar sozinho. Mas uma vez que você os domina, ninguém pode pará-lo. Qual hábito você já tem e qual vai dominar a seguir? Deixe um comentário abaixo. E se quiser continuar afiando sua mentalidade Sigma, inscreva-se, porque é aqui que você se torna intocável. Mantenha-se alerta, mantenha-se forte, mantenha-se Sigma.